Planos de saúde batem recorde de idosos e eles estudam alta de preços. Olha, o Brasil vai ter um apocalipse na área de saúde. Veremos um caos na área de saúde brasileira. Será que o ministro Fernando Haddad está atento a isso? Será que a ministra da Saúde está percebendo este problema? Será que as pessoas de planejamento, a ministra Simone Tebet, está atenta a isso? O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, será que ele está atento, porque ele é da área de saúde? Será que ele está percebendo o tamanho deste problema? É grande, viu? Por quê? Vamos lá. A crise no mercado de plano de saúde atravessa um cenário de prejuízos operacionais, alta sinistralidade. Deve se aprofundar com a escalada da presença de idosos na base de clientes. O Brasil está se transformando, está deixando de ser um país jovem para ser um país de meia-idade, né? Então, aumenta a base de clientes neste perfil de meia-idade. O aumento dos preços é tratado por executivos do setor como uma das alternativas para equilibrar as contas, só que os planos de saúde já estão muito caros, aí é que está o problema. E aí ele pode aumentar, e aumentando, ele vai expurgando as pessoas do plano de saúde. Menos pessoas vão participar dos planos de saúde. Mais gente será despejada no SUS, no Sistema Único de Saúde. Esse SUS, com os hospitais públicos, não está preparado para atual demanda, nem para aumento de demanda, muito menos. São deploráveis as condições dos hospitais públicos, uma vergonha total. Está tudo errado do ponto de vista de gestão no SUS, né? Está tudo errado. Não há recursos, consequentemente, as redes hospitalares sucateadas, com dificuldades, não há profissionais sendo bem remunerados, não é? Há dificuldade de número adequado de pessoas para as infraestruturas dessa rede pública de hospitalar, né? A demora para você fazer um exame, para você ser internado, para fazer um procedimento, é um negócio grotesco. Outro dia eu estava lendo uma pessoa em São Paulo, na capital, na maior cidade do Brasil, estava 5 dias com uma fratura, uma moça de 23 anos, estava 5 dias com uma fratura, tinha caído de moto, se não me falha a memória, aguardando numa maca, na enfermaria, para fazer uma cirurgia. Isso é um filme de terror. Isso, o prefeito de São Paulo deveria ter vergonha de um negócio desse. O governador de São Paulo deveria ter vergonha de um negócio desse. Uma moça, 5 dias, numa maca, gritando de dor, esperando para fazer uma cirurgia, porque ela estava com uma fratura. Isso é uma aberração, isso é um filme de terror. Isso deveria ser caso de polícia. Mas nós não somos um país sério, né? E aqui temos um problema que tende a piorar. O número de beneficiários com mais de 60 anos, que era de 3,3 milhões em 2000, chegou agora em 7,3 milhões. Então, veja, por mais de 60 anos, saiu de 3,3 milhões de pessoas para 7,3 milhões esse ano, de 2000 a 2023, né? Então, um crescimento acelerado, atingindo o recorde da faixa etária em todos os tipos de contratação de planos, tanto nos individuais e familiares, quanto nos coletivos empresariais ou por adesão. Dados divulgados pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, com base nos dados da Agência Nacional de Saúde. Hoje, os mais velhos representam cerca de 14% do total de beneficiários. A presença cresce por meio de novas adesões de contratantes já idosos, mas também pelo aniversário dos beneficiários antigos que completaram 60 anos. O chamado Índice de Envelhecimento de Saúde Suplementar, indicador que compara os grupos etários das extremidades da população, ficou em torno de 74% no fim de 2022. Ou seja, já há quase 74 idosos para cada 100 jovens com menos de 15 anos no Brasil. Então, temos aí uma realidade problemática aos extremos, né? E subir o plano de saúde não resolve o problema, subir o plano de saúde apenas expurga os que não podem pagar do plano e eles vão para uma rede pública que já está no seu caos absoluto.
já está vivendo o seu caos absoluto. Ou seja, o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, a ministra Nízia Trindade, né, da Saúde, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é da área de saúde, todos precisam acordar para esse problema. O senador Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira da Câmara, todos precisam acordar para esse problema. Isso é a realidade do povo brasileiro, minha gente. Eu sei que vocês não precisam de plano de saúde, porque vocês têm o do Congresso, têm o do Senado, têm o do governo federal, né? Quando precisam, vão ser internados no Sírio-Libanês e no Albert Einstein, que são os dois melhores hospitais do país, não é? Então, vocês não sabem o que é um plano de saúde e o que é não ter um plano de saúde. Isso não passa no vocabulário de vocês, não passa na consciência crítica existencial de vocês. Mas vocês precisam acordar para a vida, porque essa é a realidade do povo brasileiro, que vocês dizem que tem apreço. Se tem apreço, está na hora de demonstrar e fazer um gabinete de crise, porque a essa altura já cabe um gabinete de crise para estudar soluções para o problema da saúde no Brasil. Você chega lá fora, tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a rede de hospitais em Barcelona, é um negócio impressionante, a rede pública. Você não precisa ter plano de saúde, porque toda a rede pública é excepcional, é excelente. Você chega e é atendido, não tem demora, não tem fila, não espera regulação, nenhuma dessas pasmaceiras que acontecem no Brasil. Tudo de excelente qualidade, profissionais, serviço, equipamentos, entendeu? Essa é a realidade da Espanha. Não é do Brasil, não é do Brasil, né? Então, esse problema precisa ser enfrentado, é preciso criar um gabinete de crise para discutir estrategicamente soluções para a área de saúde, que passa por redução de carga tributária, passa por outras medidas que precisam ser tomadas. Tem aí a reforma tributária, né? Alguém lembrou de discutir este assunto na reforma tributária? Provavelmente não, mas é a hora, viu? Então, senador Rodrigo Pacheco, acorda para a vida. Arthur Lira, acorda para a vida. Ministros do governo federal, acordem para a vida. Temos um problema sério, grave e urgente. Não procrastinem. Não procrastinem. Porque quem vai ser prejudicado é a população brasileira que vocês dizem que estão aí para preservar e defender. No blá, blá, blá é bonito. Falta agora mostrar que isso é verdade. Mostrar que isso é verdade, não é? Falta isso. Muito bem. Eu queria também aqui compartilhar uma outra coisa interessante. O varejo. Estamos falando nesses últimos vídeos sobre o varejo, né? A invasão dos marketplaces estrangeiros, né, estão provocando um verdadeiro tsunami no varejo brasileiro. Em especial, aí estamos falando de Shein, né, Shein e Shopee, que estão investindo em logística, buscando fornecedores locais e fazendo acordos com o governo. A AliExpress patrocina evento de e-commerce no país. Em meio à polêmica sobre a isenção do imposto de importação para compras internacionais de até $50, que foi um erro gravíssimo cometido pelo governo Lula, dizem que escutou a mulher, a Janja, nesse assunto. Eu quero não acreditar que a mulher do presidente arbitrou este assunto, que seria uma inconsequência gravíssima do presidente da República deixar sua esposa definir se vai ter isenção ou não de tributos sobre alguma coisa, né? Eu sei que ela andou se pronunciando nas redes sociais, mas eu quero acreditar que não foi isso que adiou a tributação dessas compras, né? Mas foi um erro gravíssimo, seja lá de quem foi. Se foi da Janja, ela cometeu um erro gravíssimo. E o presidente maior ainda, porque seguiu ela e embarcou na tese furada da isenção do imposto de importação para compras internacionais de até $50. Essas empresas estão aumentando consideravelmente investimentos no Brasil, já está entre os maiores mercados para as 3 empresas, né? Isso é positivo, só que elas têm que ter condições de igualdade para competir com as demais empresas nacionais. Elas não podem ter tratamento diferenciado. Não faz sentido tratamento diferenciado para essas empresas estrangeiras. Isso é uma burrice. Então, vamos ficar acompanhando a respeito deste assunto, porque
tem crescido bastante as vendas dessas empresas, né? A Shein, por exemplo, lidera aí nesse processo com a Shopee, né? No ano passado ela teve um stand no Fórum E-Commerce Brasil, a Shopee, e nesse ano participou como convidada na sala da Apex Brasil, assinou no evento uma parceria com a Agência de Governo Federal e com os Correios para um programa piloto que ajuda os brasileiros a exportar seus produtos para o Sudeste Asiático. A AliExpress também tem esse mesmo memorando de entendimento. A Shein fez uma apresentação em um dos principais palcos do fórum sobre a expansão de suas operações no Brasil, né? E o que está se discutindo aí é como isso vai se comportar dentro de uma comparação justa com as empresas nacionais, né? Diferenciação com base tributária para esses players em relação ao Brasil é uma estupidez, uma ignorância, uma burrice atroz, seja de quem for. Não me interessa se é o Lula, se é a Janja, se é o Haddad, mas isso é uma estupidez. O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo representa os interesses das varejistas brasileiras e estima que as remessas internacionais de pequeno valor, de até $50, já somaram 20,8 bilhões entre janeiro e maio deste ano. Então, veja o quanto é o volume, né? E que a perda de arrecadação federal foi de 12,5 bilhões no período. Então, é um chamado tiro no pé também do próprio governo, que está sendo burro. O estudo foi feito e entregue ao ministro da Fazenda há cerca de pouco tempo. Foram formadas por 115 marcas do varejo, a ABVTEX tem sido uma das associações mais vocais contra o que chamam de concorrência desleal das varejistas asiáticas. O problema não é a concorrência, mas a falta de igualdade de condições. Isso sim é burrice. Não somos contra a chegada da concorrência, da chegada das plataformas de varejo internacionais. Agora, queremos que elas contribuam com o pagamento dos tributos da mesma forma que o varejo nacional. Então, o governo tem duas soluções. Ou isenta as empresas brasileiras para que elas possam competir de igual para igual, ou tributa as empresas estrangeiras para que elas possam ter igualdade de condições com as brasileiras. Não fazer isso é coisa de estúpido, coisa de gente burra, coisa de gente ignorante, coisa que não sabe, de gente que não sabe fazer ó com copo, gente que caiu sentado, caiu de 4 e não sabe se levantar, entendeu? As varejistas brasileiras criticam a isenção de empresas no pagamento de imposto de importação de 60% sobre compras internacionais de até $50. Se não for para aplicar a alíquota de 60% para as importações, que o governo, então, isente de pagamento de imposto as vendas do varejo brasileiro, até que o equivalente a $50. A gente quer isonomia, é isso que nós estamos pressionando. Queremos tratamento igualitário. Então, assim como o varejo nacional é onerado pelos tributos, os sites internacionais têm que se adequar e pagar o mesmo imposto. Ou então você diminui o imposto das empresas brasileiras. É essa a decisão que o presidente Lula precisa tomar, entendeu? E isso é exercício de inteligência. Fora isso, vai estar assinando atestado de burrice se mantiver essa isenção tributária para os marketplaces internacionais, Shopee, Shein, AliExpress e por aí vai, ok? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com